11 de novembro de 1918. Um marco na história. A Alemanha assina o armistício. Chega ao fim a Grande Guerra. Boa noite. Está começando o Jornal Novo. Depois das rendições da Bulgária e do Império Otomano nos últimos dias 29 e 30 de outubro, respectivamente, chegou a vez do Reich alemão. Um representante da recém-fundada República, Matthias Erzberger, assinou o armistício que oficializou o fim da Grande Guerra. Chega ao fim o conflito que, pela primeira vez, envolveu nações do mundo inteiro. Nessa guerra, que foi uma das mais sangrentas da história, estima-se que mais de 60 milhões de pessoas morreram. E as consequências dessa guerra serão assistidas por muitos anos. Confira agora uma retrospectiva com os fatos mais importantes da pequena participação brasileira na Grande Guerra. A Grã-Bretanha declarou guerra ao Império Alemão, devido à invasão do Reich à Bélgica, descumprindo o ultimato britânico, que determinava que a Bélgica deveria permanecer neutra. O conflito vai ganhando cada vez mais participantes, tendo-se em vista que agora já são 7 países em estado de guerra, e esse número tem tudo para aumentar, pois o Reino de Montenegro e o Império Otomano dão indícios que irão entrar na guerra em breve. O presidente Hermes da Fonseca anunciou hoje a neutralidade do país, vendo que se entrasse em guerra, segundo ele, apenas aumentaria os conflitos internos. O navio Rio Branco foi afundado hoje por um submarino alemão. Ele estava a serviço britânico e transportava, em sua maioria, noruegueses. Ele navegava em uma região em que o Império Alemão declarou bloqueada. O presidente Venceslau Braz pronunciou-se sobre o assunto. O Rio Branco, apesar de ser um navio da Marinha Brasileira, estava a serviço da Marinha Britânica e invadiu uma área proibida. Não há ato de ilegalidade nisso, que justifique a entrada do Brasil na guerra. Independente disso, começa agora um clamor pela entrada do Brasil na guerra. O Vapor Paraná foi afundado por um submarino alemão perto do Cabo Barfleur, na França. O navio seguia todas as determinações impostas aos países neutros e estava carregado de sacas de café. O Paraná era um dos maiores navios da Marinha Mercante Brasileira, podendo carregar até cerca de 4.460 toneladas. 3 brasileiros foram mortos no ataque. Desculpa, vídeo errado. Esse também não. Com este novo ataque, começaram a estourar diversas manifestações a favor da entrada do Brasil na Grande Guerra. Diferente de como foi com o navio Rio Branco, afundado em maio do ano passado, desta vez o navio brasileiro não estava a serviço de outra nação, mas de si mesmo, que é o que irritou os manifestantes. Seguindo as manifestações ao afundamento do navio Paraná, o governo brasileiro anunciou hoje o rompimento das relações diplomáticas com o Império Alemão. Depois dos navios Rio Branco e Paraná, chegou a vez do Tijuca. O navio foi torpedeado por um submarino alemão perto de Brest, na França. Como reação, o presidente Venceslau Braz decretou a confiscação de 42 navios alemães que se encontravam em território nacional como medida de indenização às perdas brasileiras. Histórico! O Brasil entra na Grande Guerra. 3 dias depois do navio Macau ser afundado e seu comandante ser preso por alemães, o presidente Venceslau Braz cedeu à pressão popular e declarou guerra ao bloco germânico. E não há como iludir a situação ou deixar de constatar o estado de guerra que nos é imposto pela Alemanha. Esse é o primeiro conflito bélico internacional que o Brasil participa após a Guerra do Paraguai. Personalidades e políticos comentaram a entrada do Brasil na guerra. Estamos aqui com o Monteiro Lobato e ele vai dar sua opinião sobre a entrada do Brasil na Grande Guerra. É puramente um exagero nacionalista. É claro que o objetivo do uso dessa entrada na guerra para se desviar a atenção dos nossos problemas internos, como a precariedade da saúde pública e até mesmo do caráter antidemocrático do nosso governo atual. Definitivamente lamentável. O que você acha do Brasil entrar na Grande Guerra? Eu acho um erro porque essa guerra é uma guerra imperialista. Na verdade, são os países capitalistas que estão em busca de colônias. A Alemanha está querendo pegar colônias da Inglaterra e da França. E a Inglaterra e da França estão lá dizendo que vão lutar para a defesa do mundo, mas na verdade eles estão dentro dos seus interesses, só para defender a burguesia deles. Então eu acho que o Brasil não tem que participar porque o brasileiro não tem que morrer para esses burgueses europeus ficarem cada vez mais ricos. As primeiras medidas tomadas pelo governo brasileiro foram a abertura dos nossos portos às nações aliadas e a responsabilidade da nossa esquadra pelo patrulhamento do Atlântico Sul.
O ministro e também almirante Alexandrino Faria de Alencar anunciou hoje a determinação de uma força-tarefa da Marinha Brasileira para ajudar efetivamente na guerra submarina. Para tal, foi constituída a Divisão Naval em Operações de Guerra, a DNOG. Ela foi incumbida de patrulhar a área entre Dakar, capital da África Oriental Francesa, e Gibraltar, possessão britânica no sul da Península Ibérica. Foi designado para comandar a divisão o contra-almirante Pedro Max Fernando Frontin, que conta com muito prestígio na Marinha. E hoje a DNOG já fez sua primeira parada em território africano, 8 dias após a sua partida do porto do Rio de Janeiro. E a esquadra atracou em Freetown, na Serra Leoa, colônia da coroa britânica. Durante o percurso, o navio Maceió foi torpedeado por um submarino alemão, mas o resto da frota não foi atingido. A divisão permanecerá em Freetown por cerca de 2 semanas, quando irá partir para Dakar. A DNOG chegou hoje a Dakar, na África Oriental Francesa. O percurso entre Freetown e Dakar durou 3 dias, e a divisão foi novamente torpedeada por um submarino alemão, porém dessa vez sem causar danos aos navios e causar vítimas. E a DNOG vai enfrentando um inimigo que não esperava nesta grande guerra. Um que não pode ser perfurado por balas ou ter sua capacidade de destruição defendida por um uniforme militar. Trata-se da gripe espanhola. Ela tem atingido grande parte dos nossos marinheiros e já temos confirmações de mortes. Porém, não temos informações quanto aos números. Com isso, a DNOG já anunciou que ficará um tempo maior do que o previsto em Dakar. O jornal Nube e sua equipe transmitem suas condolências. E depois de quase 2 meses, a DNOG voltou à ativa. A divisão partiu hoje para Gibraltar. Os estragos causados pela gripe espanhola foram bastante sentidos. Acredita-se que mais de 100 marinheiros tenham sido vítimas fatais da doença. E um curioso caso aconteceu hoje, causado pela DNOG. O comandante da divisão, Pedro Max, havia sido alertado sobre a presença de submarinos alemães na região, que supostamente teriam afundado um encouraçado britânico. Nesta situação, o nosso cruzador Bahia avistou uma movimentação que parecia ser um periscópio de submarino alemão, então foi ordenado ao ataque. Apenas depois foi descoberto que, na verdade, aquela movimentação no mar Mediterrâneo era um cardume de toninhas. A toninha é um pequeno mamífero aquático, muito parecido com um golfinho. Ela habita nas águas temperadas do hemisfério norte. O resultado da carnificina foi um massacre em massa do cardume, totalmente destruído. A Batalha das Toninhas foi a primeira participação brasileira, de fato, na Grande Guerra. E essa foi a nossa retrospectiva sobre a pequena participação do Brasil na Grande Guerra. A DNOG recebeu a notícia do armistício alemão logo após aportar em Gibraltar. A Grande Guerra foi uma grande mancha na história da nossa sociedade. Ela mudou o curso do tempo, assim como a nossa forma de pensar e ver o mundo. Vamos torcer para que o homem nunca mais crie um mal como esse e que possamos viver em paz por muitos anos. Até parece. Boa noite.